E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Yuri, o seu professor de física aqui no ExEnem. E hoje a gente vai trocar uma ideia, a gente vai trocar uma história sobre os principais conceitos, aplicações e envolvendo os conceitos das aplicações das leis de Newton, a nossa oitava aula. Hoje, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, para a gente entender aí o que está acontecendo, o que vai acontecer com essa parte que é uma das mais importantes que a gente tem dentro do estudo da mecânica clássica, certo? Hoje a gente vai estudar alguns conceitos, entender que existem vários tipos de força. É um complemento da aula passada sobre as leis de Newton. A gente vai dar um segmento, a gente vai dar uma sequência nisso. Então é sempre importante a gente ficar ligado, a gente ficar esperto com todos esses conceitos, com todas estas aplicações que estão acontecendo aí. Show de bola, pessoal? Sossegado então. Conto com vocês aí na nossa aula. Já deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos fazer acontecer, pessoal. 2020 está sendo um ano diferente, hein? Mas vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo. Então é estudar, é conversar, é a gente entender. E aqui no ExEnem, você é o nosso ex-aluno, vamos trocar essa ideia, beleza? Então, sobe a vinheta e até já. Então, pessoal, dando sequência aí à nossa oitava aula, certo? As aplicações dos conceitos das leis de Newton. Eu sou o professor Yuri Alves e hoje a gente vai conversar sobre essa parte que é muito importante, que é muito interessante que a gente tem aí. Certo? Me sigam lá no Instagram, @prof.yurialves. Siga o ExEnem, @ExEnem. Vamos lá, bombar, que estamos sempre postando conteúdo, sempre postando bastante coisa aí interessante, sempre bastante coisa legal, bastante coisa para a gente conseguir relacionar, para a gente conseguir entender. Show de bola? Beleza, então. Então vamos lá dando sequência nesse conteúdo, nessas ideias que a gente tem. Pessoal, a primeira coisa a gente tem que identificar que existem vários tipos de força e depois a gente vai ver como elas são aplicadas. Então, para a gente entender um pouquinho esses vários tipos de forças que a gente tem aí, quem vão ser elas? Então a gente vai ter a relação da força-peso, que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então aqui é uma relação, então a força-peso é uma força que vai necessitar de um campo gravitacional para acontecer. A gente vai ter que considerar a gravidade, que é uma relação importante e até interessante que a gente tem aí. Muito importante isso aí, a gente ficar ligado, a gente ficar esperto com esses conceitos que estão acontecendo, ok? Teremos também aí a força de tração, que é uma força feita por cabos e cordas. Lembra na cabeça de vocês. Sempre quando o cara falar de tração, ela é a mesma regra da força. Como vocês conseguem ver aqui, a tração que a gente representa pela letra T é igual a massa vezes a aceleração, que é a mesma ideia da segunda lei, força vezes aceleração. Mas o caso aqui é que quando é feito por um cabo ou uma corda, a gente chama de tração essa ideia, esse conceito. Então fica ligado, fica esperto aí para não confundir, porque é muito importante a gente trocar uma ideia, tem sempre entender bem o conceito, porque na física a gente está falando das mesmas coisas, mas elas às vezes têm uns nomes um pouco diferentes aí, certo? A próxima força que a gente tem é a relação chamada de normal, certo, pessoal? A normal, que é N igual a M vezes G, então você pode observar que é a mesma ideia que a gente tem da gravidade, da força-peso, mas o interessante aqui é o que? Qual que é a grande ideia que a gente tem? A peso e a normal, elas são par, ação e reação. Então, quando a gente normalmente for aplicar um exercício e alguma coisa tiver sobre uma superfície, uma caixa, um objeto, a gente vai tirar essa relação aí da força normal. E a peso, a gente vai excluir elas para fora do cálculo, porque elas a gente não vai ser interessante trabalhar com elas. Mas se o bloco tiver suspenso, a gente vai aplicar, a gente vai trabalhar com ela da mesma forma, da mesma situação. Então, fica ligado com isso. Então, a força, peso e a normal, elas têm interações entre elas. Elas vão ter uma certa interação entre elas aí. Então, fica ligado, fica esperto para não confundir isso. Sempre ficar bem astuto, ficar bem atento quanto a isso. Show de bola? Sossegado, pessoal? Deu para entender? Deu para relacionar essas ideias que a gente tem? Show de bola, então. A força atrito é o que a gente chama das forças de contato, certo? Contato. O atrito é uma força de contato, certo? Então, mas só que tem que ficar esperto com os exercícios. Alguns exercícios falam pra gente desprezar o atrito, não considerar o atrito. Então você tem que seguir essa regra, você tem que seguir essa situação. Se o atrito estiver fora aí, tiver numa outra ideia, então fica ligado.
certo? Então a força de atrito é igual a mu, que é essa aqui que é o coeficiente de atrito daquele meio, daquele sistema. Cada superfície tem a sua constante de atrito, certo? Cada um vai ter a sua, vezes a normal, certo? Então fica ligado, a gente vai ter a relação da normal, então a gente vai ter a normal multiplicado por esse coeficiente de atrito, então a gente vai ter uma força de atrito, que é exatamente a dificuldade, mas só que o atrito a gente tem que ficar ligado que existem dois tipos de atrito. A gente tem o atrito estático, quando os corpos ainda estão parados, e a gente tem um atrito cinético, quando os corpos começam a se movimentar, onde sempre o atrito estático é maior que o atrito cinético, sempre, 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 em qualquer tipo de situação. Não precisa preocupar, não precisa ficar com medo, é assim que funciona, fica ligado aí. Show de bola? Ok? Então lembrando aí que existem dois tipos de atrito, o estático e o cinético, onde o atrito estático é maior sempre que o cinético. Então é mais difícil, qual é a interpretação que a gente tem nisso? É mais difícil a gente fazer algo que está parado, ficar em movimento, a força que a gente precisa é maior, do que força para continuar a fazer ela ficar em movimento. Então essa que é a grande conclusão que a gente tira aí. Sossegado, viu aí? Super de boa, né? Então a gente tem a força elástica, certo? A força elástica é Fl, que é igual a K, que é a constante elástica que a gente vai ter em Newton metro, vezes o X. O X é a deformação da mola, que pode ser esticando essa mola ou comprimindo essa mola. Então essa é a grande ideia que a gente tem aí por trás. Vocês viram aí, pessoal, sobre os tipos de força que a gente tem nas aplicações das leis de Newton, a gente não tem muito segredo, a gente não tem muito problema. É só ficar esperto, é só ficar ligado aí. Então vamos dar sequência. Então, a gente tem as leis de Newton, pessoal, essa parte das aplicações, elas são facilmente nessas ideias aqui, sistema de bloco, certo? A maioria dos exercícios são baseados em sistema de bloco, e o que a gente precisa ficar ligado, que normalmente são todos a mesma ideia. Eu vou falar para você alguns atalhos, algumas relações que a gente vai ter que são bem interessantes. Então a gente vai ter uma força sendo aplicada, normalmente o exercício ele fala já essa força, e a gente tem que tirar algumas conclusões nisso, mas você pode ver que existem várias setinhas. Esses são os vários vetores que a gente vai ter nessa situação. Então a gente tem a peso em A, normal em A, a peso em B, a normal em B, a força que A faz em B, a força que B faz em A. Então essas duas aqui normalmente a gente anula, porque elas formam um par ação e reação, certo? Elas são formadas por essa relação de um par ação e reação, então a gente consegue anular elas. A força peso com a normal nos dois blocos, ela também é excluída, ela também, a gente retira ela aí da equação, porque elas formam um par ação e reação também, mas lembra, só formam o par ação e reação porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. A peso aplica força sobre a superfície e a normal aplica força sobre o bloco. Por eles estarem em corpos diferentes, então você consegue o equilíbrio dinâmico aí. Isso a gente já tinha visto na aula passada, então fica ligado, se está com alguma dúvida, se quer trocar uma ideia, assiste a aula passada, deixa nos comentários que a gente vai estar sempre conversando lá. Sossegado, pessoal? De boa? Outro sistema de blocos que a gente tem também, que na verdade ele é a mesma coisa do de cima. A única coisa que vai mudar é o que? A gente vai ter a peso em A, normal em A, fechou, mesma relação. A gente vai ter uma força de tração de A para B e a tração de B para A. Então a gente vai ter uma normal de B, uma peso de B, uma normal de B. Então a gente vai ter essas trocas. Esses dois também formam par ação e reação, certo? Porque aqui a força que está puxando A e aqui a força que o B está puxando A. Então vocês vão ver que em exercícios isso faz um pouquinho de diferença. E a mesma relação aqui a gente tem uma força sendo aplicada de maneira direta aí. Sossegado, pessoal, de boa. Então fica ligado, fica esperto nessas situações. Aprenda a interpretar sistema de blocos. A outra parte do sistema é esse aqui. Quando a gente tem uma relação de um peso e uma normal, certo? A gente vai ter a tração de A para B, a tração de B para A, mesma coisa. Mas só que agora o bloco B está suspenso. Quando a gente tem um bloco suspenso, as coisas mudam um pouquinho, a ideia muda um pouquinho, certo? Então fica ligado nessa parte aí. Porque agora a gente não tem a força normal de B para retirar isso aqui. Então a gente tem que ficar, a gente vai considerar ela. E essa aqui vai ser como se fosse essa força aqui que a gente está fazendo. E uma dica que eu já dou para vocês, se ele falar que a superfície não tem atrito, o bloco B vai descer. Mas caso tenha atrito, você vai ter que ver se essa força de peso ela vai superar o atrito que o bloco A influencia aqui.
Aí você pode perguntar, professor, mas e essa polia que a gente tem aqui? Isso é uma polia fixa. Ela só vai mudar a direção da força que a gente está fazendo. Então não precisa preocupar. Sossegado, pessoal, de boa, viram que até agora não tem segredos, relações bem simples, relações bem sossegadas que a gente tem. Então, bora lá. O plano inclinado, que é a última dedução que a gente vai ter aqui. Pessoal, a diferença do plano inclinado é que aqui agora a normal, ela não vai poder ser anulada com a peso, porque a peso, ela é sempre horizontal para baixo, aliás, vertical para baixo. E a normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, se você fazer aqui, ó, se você extrapolar aqui, você vai ver que aqui nesse pontinho aqui forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, você vai ter que fazer uma decomposição de vetores aí para estar ligado. Mas a gente vai ter uma aula especial só para isso lá na frente, ok? Mas a parte do plano inclinado é que você consegue tirar certas conclusões aí dessa situação. Você sabe que a normal não vai cancelar com a força-peso, então você tem que ficar ligado com certas situações que estão acontecendo aí. Se esse bloco vai cair, se ele não vai cair, isso vai tudo depender do atrito. Tá vendo aí, pessoal? Então o atrito é uma relação muito importante que a gente tem, que é por ele que a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo ou não. Então é sempre importante ficar ligado nisso. Sossegado, pessoal, de boa. Vocês viram aí que não tem segredo nessa parte, é só ficar ligado, ok? Bora lá então. Vamos dar uma treinada aí, vamos fazer esse exercício de sistema de blocos. Exercício interessante, exercício legal aí. Então eu vou lá pro whiteboard lá, dar uma cortadinha aqui e a gente já vai, certo? Valeu! Pessoal, de volta aqui no whiteboard, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos ler, vamos interpretar aí todas estas situações que estão acontecendo aí, ok? Então, a leitura é uma das partes mais importantes que a gente tem durante a resolução de exercícios. Então, vamos lá. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 e a 6, respectivamente. Então, a gente sabe aqui que o bloco 1 tem 10 kg de massa e o bloco 2 tem 6 kg de massa. Certo? São, respectivamente, aliás, estão interligados por um fio ideal. Em um comprimento, em um primeiro momento, a força de intensidade F igual a 64 newtons. Então a gente tem um outro valor de força aí, né, que está sendo puxado, é aplicado no bloco 1, gerando um fio a tração de A, certo? Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração de B. E pediu para a gente observar os esquemas que a gente está realizando aqui. Então, desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície, lembra que eu falei sobre essa relação da gente desconsiderar o atrito? Então ela encaixa aqui. Qual a razão, um exercício de razão, entre a tração de A e a tração de B? Certo? Então o que a gente vai ter que estar ligado nessas situações, quando essa força é aplicada de um lado e aplicada no outro? Porque uma hora a gente vai estar utilizando o bloco, a gente vai estar puxando o bloco 2 e uma hora a gente vai estar puxando o bloco 1. Pessoal, a dica que eu vou dar para vocês, uma parte importante aqui, determina a aceleração, certo? Qual que é a aceleração do sistema? Não importa, porque a força é a mesma puxando para os dois lados. A aceleração, você vai fazer o quê? Que a força é igual a massa de 1 mais a massa do 2, isso aqui entre parênteses, vezes a aceleração do sistema. Essa é a grande dica. Então a gente vai ter 64, que é igual a massa de 1, que é 10, mais, opa, um pouquinho dividido aqui, mas é mais, a massa do 2, que é 6, certo? Vezes a aceleração. Isso aqui, só trocando de lado aqui, vai dar 10 mais 6 vai dar 16, A, que é igual a 64, tá multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter que a aceleração é 64 dividido por, opa, errei aqui, não é por 12 não, é por 16, certo? Isso aqui vai dar pra gente 4 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui é a jogada. Se você quer saber a tração de A, então, primeira coisa, você faz aqui a primeira ideia, a do bloco 1. Bloco 1 sobre o bloco 2. Então, o que você vai fazer aqui? Qual que é a grande jogada que você vai fazer nessa situação? Você vai falar que isso é igual a massa vezes a aceleração. Agora, a força do primeiro sobre o segundo vai ser igual a massa do segundo, que é 6, vezes a aceleração que a gente tem nesse sistema, certo? A aceleração que a gente vai ter aqui
foi 4, né? Então é 6 vezes 4. Então a força 1 sobre 2 é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 que vai dar 24. Vai dar aí para nós uma relação de 24 newtons, ok? Agora, a força do 2 sobre 1 vai ser quem? A gente vai pegar a mesma ideia, o mesmo conceito aí. Mas só que agora, em vez de a gente usar a força do 2, a gente vai usar o quê? A força do 1, que é 10 vezes a aceleração, que é 4. Então, 1 sobre 2 é igual a 40. E ele não quer, aliás, a gente está usando F aqui, mas é a mesma coisa que a tração. Tração de A e a tração de B. Então, as nossas trações deram o que nessa ideia, nesse conceito aqui? Você não quer a primeira sobre a segunda, então é 24. Então é 24 sobre 40. 24 sobre 40 dá pra gente simplificar por 8, que isso aqui dá 3 sobre 5, que dá a alternativa C. Beleza, pessoal? Sossegado, então? Viu aí que bem de boa esse exercício é, que sossegadão? Então, assim, esse tipo de exercício, pessoal, a dica é essa. Acha a primeira aceleração, depois analisa cada um dos blocos separadamente aí. Quando está puxando para um lado e quando está puxando para o outro. Então, a gente conseguiu chegar em um resultado que condiz aí com a certeza. Sossegado, então? Viu aí, pessoal? Dúvidas, questionamentos, ideias? Deixa na caixa de comentários aí, troca uma ideia com a gente, que a gente elabora aí esse conceito. Sossegado, então? Bora lá, vamos voltar para os slides. Rapidinho. Estamos de volta, pessoal. Estou aqui com os slides com vocês, então bora lá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido esses conceitos que a gente conversou hoje, tudo isso que a gente trabalhou hoje. É muito importante, esse conteúdo é um conteúdo muito importante que a gente tem, para a gente sempre ficar ligado com o que está acontecendo sobre essa relação das aplicações das leis de Newton, ok? Então, muito obrigado a presença de vocês, até a próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, pessoal, é muito importante para a gente conseguir alcançar as pessoas que querem estudar de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, de uma forma aí que vocês estão gostando aí pelo feedback, certo? Me sigam nas redes sociais, @professor Yuri Alves no Instagram, @exenem, o Instagram do Exenem. Vamos lá que a gente está sempre postando conteúdo, sempre postando coisa legal. Show de bola, então? Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Valeu, pessoal!